Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com o GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Nessa aula, ainda falando sobre as ferramentas de pintura do GIMP, nós veremos aqui a ferramenta de clone, ok? Mas antes, eu já vou pedindo aí para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens no GIMP, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Ele já está no seu segundo módulo aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse módulo disponível no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, como utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançar em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então a ferramenta de clone, ou clonar, ou clonagem, ela utiliza o pincel ativo para copiar de uma imagem ou de uma textura. Isso possui muitas utilidades. Uma das mais importantes é a de reparar áreas com problemas em fotos digitais. Então, ao pintar sobre ela com os pixels de outras áreas. Então, leva um tempo para você aprender essa técnica, mas nas mãos de um usuário habilidoso ela se torna muito poderosa. Outro uso importante é você desenhar linhas ou curvas texturizadas. Então, se você deseja clonar a partir de uma imagem, ao invés de uma textura, você precisa dizer ao GIMP de qual imagem você deseja copiar. Então você faz isso pressionando a tecla Ctrl no PC ou Command no Mac, clicando na parte desejada da imagem de origem. Até que você tenha definido a origem dessa forma, você não será capaz de desenhar com a ferramenta de clonar. Então, se você clonar a partir de uma textura, a textura ela se torna contínua. Isso é, quando o ponteiro com o qual você está copiando passa de uma das bordas, então ele vai para a borda oposta da textura e continua assim. E dessa forma as texturas são repetidas lado a lado. Então quando você clona a partir de uma imagem, isso não acontece. Se você ultrapassar as bordas da origem, a ferramenta de clonar ela para de produzir qualquer alteração. Você pode clonar a partir de qualquer local desenhável, ou seja, de qualquer camada, máscara de camada ou canal, para qualquer outro lugar desenhável. Você pode até mesmo clonar de ou a partir de uma máscara selecionada ao trocar para o modo de máscara rápida. Então, caso você deseje copiar cores que o local de destino não suporta, por exemplo, clonar a partir de uma camada RGB para uma camada indexada, uma máscara de camada, então as cores elas serão convertidas para usar a melhor aproximação possível, beleza? Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma imagem, abrir a nossa imagem aqui, beleza? E eu vou ativar aqui a nossa ferramenta aqui de clone para eu mostrar um exemplo de uso dela. Então eu vou vir aqui em ferramentas, ferramentas de pintura, clonar. Selecionei a ferramenta de clone. O que acontece? A minha origem aqui, tá vendo? Ela está selecionada para clonar de uma imagem, beleza? Então, para você acionar a ferramenta de pintura, você pode vir aqui no menu de imagem, ferramentas, ferramentas de pintura, clonar. Ou você pode vir aqui na caixa de ferramentas, aqui no ícone das ferramentas, você clica aqui nessa setinha e seleciona aqui a ferramenta clonar para ativá-la. Ou você pode utilizar a tecla C, do seu teclado para ativar a ferramenta. Então, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta? Bom, aqui na minha origem, a minha origem aqui ela está como imagem, textura. Eu posso clonar tanto de uma imagem ou de uma textura. Ela aqui está em imagem. Então, aqui na minha imagem, eu quero tirar essa pessoa que está aqui na minha foto, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para remover essa pessoa? Eu tenho que clonar os pixels de uma área da imagem e colar esses pixels aqui para ele poder fazer a substituição. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui alterar aqui o tamanho do meu pincel, vou colocar meu pincel com tamanho de 60, beleza. E aí o que eu vou fazer? Com a tecla
Ctrl pressionada, ou se você tiver no Mac com a tecla Command, você pressiona, e aí vamos supor que eu quero copiar esses pixels aqui da imagem. O que eu tenho que fazer? Com a tecla Ctrl pressionada ou Command, com o cursor do mouse posicionado sobre a área que eu quero clonar, eu dou um clique com o meu botão esquerdo, fiz uma cópia. E aí eu posiciono o cursor do meu mouse, né, sobre a área que eu quero apagar, né, que eu quero remover, no caso aqui essa pessoa que se encontra aqui. Posicionei aqui. Basta dar um clique com o botão esquerdo do meu mouse. E beleza, eu fiz aqui a remoção da pessoa que estava aqui na minha foto, tá vendo? Então, como é um processo de remoção simples, note que o processo aqui foi quase que perfeito aqui na remoção, beleza? Então essa é uma função aqui dessa ferramenta aqui de pintura. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um novo arquivo, vou alterar aqui as configurações de tamanho, vou vir aqui em ferramentas de seleção, vou inserir uma seleção retangular aqui na minha imagem, nessa minha imagem, beleza. E aí eu vou voltar aqui em ferramentas de pintura, preenchimento. E aí na minha ferramenta de preenchimento eu tenho aqui selecionada a opção preencher com textura e eu vou preencher com essa minha textura aqui selecionada. Então basta eu vir aqui dentro da minha seleção, dou um clique. Ele preencheu com a minha textura, beleza. E aí o que ocorre? Com a minha ferramenta de clonar, e aí beleza, né? Eu inseri aqui a textura, vou pressionar Command Shift A para remover a seleção. Beleza, removi a seleção. E aí o que acontece? Quando eu clico em cima, com o botão esquerdo aqui em cima dessa minha textura, e venho aqui embaixo, fora dessa área da textura, clico com o botão esquerdo e arrasto, eu vou aqui reproduzindo aqui a textura, tá vendo? Então aqui no caso você não precisa pressionar a tecla Ctrl, basta você dar um clique aqui dentro da textura, que ela automaticamente faz a cópia da textura. E aí fora dessa área você, né, pode ir desenhando, né, com a sua textura, inserindo pontos aqui com a sua textura e por aí vai, beleza? Então é dessa forma que você utiliza essa ferramenta aqui de clonagem. Bom, e aqui nas opções da ferramenta, você tem aqui essas opções que são comuns a todas as ferramentas de pintura que a gente já viu aulas atrás. E abaixo você tem as opções específicas. Então aqui, por exemplo, em origem, conforme a gente já viu aqui, você pode ter como origem a partir de uma imagem ou de uma textura. Então, se você escolher a imagem, você precisa dizer ao GIMP qual a camada usar como origem. E aí, por isso, é necessário você utilizar a tecla Ctrl quando você selecionar a área da sua imagem para você fazer, né, a seleção aí de qual área da imagem você quer copiar. E se você marcar aqui a amostra mesclada, a amostra combinada, o que vai acontecer? Ele vai mesclar todas as cores feitas aí em todas as camadas aí de uma imagem multicamadas. Então, se você tiver mais de uma camada no seu trabalho, essa opção aqui ela vai fazer uma mesclagem de todas as cores aí dessa imagem, de todas as camadas da imagem. Beleza? Então, se ela estiver desmarcada, somente aqui a camada selecionada é que estará ativa aí para você fazer o processo de clonagem. Beleza? E aí, quando você seleciona a textura, né, ela mostra aqui, né, as opções de textura aqui que você tem aqui disponíveis para você então selecionar e clonar aqui e utilizar aqui no seu trabalho, beleza? Bom, o alinhamento. O modo de alinhamento, ele define a relação entre a posição do pincel e a posição de origem, beleza? Então aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui uma outra imagem aqui para a gente ver. Eu abri essa imagem aqui. Vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel para 15. E aí vamos supor, né, que eu queira fazer uma linha a partir desse ponto aqui da imagem. Então o que eu faço? Com a tecla Ctrl ou Command pressionada, eu dou um clique aqui e beleza, eu estabeleci um ponto aqui para iniciar a linha.
Então vamos supor que eu queira inserir uma máscara, uma camada em cima dessa camada aqui, uma camada monocromática, e queira desenhar linhas, né, sobre essa camada para que parte dessa camada aqui de fundo ela sobressaia na minha camada. Então vamos inserir aqui uma camada para ficar mais claro, né, o que eu estou querendo dizer para vocês. Vou adicionar aqui uma camada. Antes, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou modificar aqui a minha cor de frente. Eu vou inserir aqui esse verde aqui. Beleza, modifiquei a minha cor de frente. Agora se eu venho aqui em adicionar camada, aqui eu vou deixar o nome como clone, preencher com cor de frente, visível. Beleza, vou dar um OK. Adicionei a minha camada. E aí aqui no alinhamento, note que ele vem fixo, né? Porque eu mexi aqui, mas no padrão ele vem como nenhum. Então quando eu coloco aqui em alinhamento nenhum, o que ele vai fazer? Cada pincelada aqui ela vai ser tratada separadamente. Então para cada pincelada, o ponto no qual você clica primeiro é copiado a partir da fonte de origem. Então não há nenhuma relação entre uma pincelada e outra. No modo não alinhado, pinceladas diferentes normalmente irão se chocar. Então nesse exemplo aqui, ó, se eu traçar, der uma pincelada a partir desse ponto aqui, ó, tá vendo? Note que cada pincelada ela tem um efeito próprio. Então ele sempre inicia minha pincelada a partir do meu ponto de origem, que foi aqui a parte do cabelo aqui da modelo aqui, tá vendo? Se eu desabilitar essa camada, o meu ponto de origem foi aqui. Então, nessa minha camada em verde, quando eu traço a partir desse ponto, ele reproduz sempre os pixels a partir desse ponto de origem aqui. Beleza? Se a gente mudar aqui agora, vir aqui para o modo alinhado, o que vai acontecer? Nesse modo, o primeiro clique que você fizer definirá o espaçamento entre a fonte de origem e o resultado clonado. E todas as pinceladas seguintes usarão a mesma compensação. Além disso, você pode usar quantas pinceladas quiser e todas elas irão se misturar suavemente entre si. Então aqui no exemplo, se eu começar a fazer um traçado aqui, por exemplo, ele começa o traçado daqui porque pelo alinhamento ele começa sempre do lado oposto do meu ponto de origem, beleza? Então se eu traçar aqui, ó, não acontece nada. Se eu vier para cá, ó, nesse ponto aqui ele começa a fazer o meu traçado. Por quê? Porque ele aqui está alinhado, no modo alinhado, ele começa sempre, os demais traçados, eles começam sempre a partir do ponto onde eu fiz aqui o primeiro traçado. Então, se eu vier aqui, ó, não acontece nada, mas se eu chegar aqui no ponto, ó, ele já começa a traçar sempre a partir alinhado ao primeiro ponto, tá vendo? Então é dessa forma que você utiliza aqui o modo alinhado. Se você vir aqui para o modo registrado, ele é diferente dos outros modos de alinhamento. Então quando você copia a partir de uma imagem, né, um clique pressionando Ctrl, ele irá registrar a camada de origem. Então pintar uma camada de destino irá clonar cada pixel na posição correspondente, com as mesmas coordenadas da camada de origem. Então isso é útil quando você deseja clonar parte de uma imagem de uma camada com a mesma imagem. Então se eu traçar aqui, por exemplo, note que ele vai reproduzindo sempre, ele vai reproduzindo os pixels de toda a imagem aqui de origem. Então eu coloquei a ponta do meu pixel, eu botei aqui o início da minha pincelada aqui, ó. Então no registrado ele vai reproduzir traços da camada de baixo da mesma forma que a da camada original. Então se eu desabilitar aqui, ó, eu tenho a imagem original, e aqui os traços aqui na minha camada superior, quando eu faço os traços aqui, ele registra exatamente os pixels que estão aqui, o formato da imagem que está aqui abaixo, ok? Então ele vai, é por isso que é registrado, ele registra todos os pixels da imagem ativa, né, da imagem de origem que está abaixo, registrando elas aqui exatamente da maneira como ela se encontra
na imagem original, beleza? Então é dessa forma que o registrado trabalha. Bom, e por fim nós temos aqui o modo fixo. O modo fixo, ele irá pintar sempre a mesma origem, que é diferente dos modos de nenhum oleado, mesmo ao desenhar uma linha. Então a origem ela não será movida. Então quando você, com o modo fixo, né, ativo, você vem aqui e começa a fazer a sua linha, então note que ele vai reproduzindo o ponto original da minha imagem, né, que é o cabelo lá da modelo na foto abaixo, tá vendo? Ele vai reproduzindo sempre o ponto da imagem aqui. Ele vai mesclando aqui e vai reproduzindo sempre o mesmo ponto aí que a gente capturou lá na imagem original, beleza? Então é dessa forma que você pode trabalhar aí com as opções aqui com a ferramenta de clonagem aqui dentro do GIMP, beleza? Bom, galera, então é isso. Nós encerramos aí mais uma aula. Mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se possível, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais. Indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indica para ele o GIMP porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também esse curso porque assim você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível com esse conteúdo sobre design gráfico com software livre, beleza? Então um forte abraço para vocês e até a próxima aula.